como lidar com este problema do aparecimento de escorpiões? Bichos peçonhentos podem aparecer em qualquer lugar. Nós enviamos a repórter Rani Oliveira para conversar com um biólogo que vai tirar algumas dúvidas de como lidar com escorpiões. O que é que você tem para dizer para a gente? Boa tarde, Rani. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, foi uma fatalidade mesmo a morte desse menino. E fica aí o alerta para toda a população, não só de Itu, mas de outras cidades. Então, para esclarecer o porquê que aparece tanto escorpião em determinadas estações do ano e em lugares específicos, a gente vai conversar com a Herbert. Herbert está aqui, ele é um biólogo. Herbert, conta pra gente o porquê de tanto escorpião em áreas específicas e também em épocas do ano, assim, por exemplo, o inverno. É normal aparecer tanto escorpião assim? O que provoca isso? Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente vai falar de um escorpião específico, que é o Titus cerulatus, que é o famoso escorpião amarelo. Esse que ele é muito nocivo para nós seres humanos, né? O escorpião amarelo, ele habita a nossa região centro-oeste e nordeste do Brasil, mas ele é o principal causador de casos graves de acidente com escorpião, principalmente para crianças e idosos. E o que acontece, né? Existem vários fatores que fazem essa superpopulação de escorpiões e chegar até a nossa casa. Um dos fatores é o climático, como você falou, mas não especificamente. Eu gostaria de usar dois como exemplo, que é o fator... que é o fator de saneamento básico, certo? O saneamento básico não tratado, ele gera muitos insetos que o escorpião se alimenta. E principalmente o escorpião, ele habita esses mesmos lugares. Então, a maior quantidade de alimento para o escorpião, a maior quantidade que ele consegue de reprodução. E o outro também que eu gostaria de fazer um ressalto é a falta de animais que fazem a predação desse animal, desse escorpião, que são esses animais naturais, né? Que nem gambá, lagartos e algumas aves. Esses que fariam um controle natural dessas espécies. E com o aumento da população e da urbanização, esses animais deixaram de habitar a nossa cidade, mas os escorpiões continuaram. E o que fazer quando se deparar com escorpião, né? Essas pessoas que a gente fez aí, a gente entrevistou alguns moradores, eles chegaram a ser surpreendidos por escorpiões, mas ainda bem não foram picados. Mas o que fazer? Tem gente que pega com a mão, coloca num vidro, num potinho de vidro, tem gente que, sei lá, joga veneno, mas o que tem que fazer, assim, a recomendação mais segura? A primeira coisa é, se você não tem conhecimentos técnicos para fazer o manuseio do escorpião, não faça, porque você pode ser uma vítima de um outro acidente de picada de escorpião. Então, o que aconselho? Primeiramente, como evitar o excesso de escorpiões no seu bairro ou na região que você mora. Denunciar onde tem entulho jogado, terrenos baldios que não é feita a limpeza, na própria casa das pessoas, deixando mais limpo, diminui o inseto, que é o que ele faz alimentação, que ele vai procurar alimentação, e não fazer o manuseio, não tentar pegar o escorpião. Só pegar em caso de acidente. Caso aconteça de uma pessoa se acidentar com uma picada de escorpião, é necessário que você leve o escorpião, porque existem várias espécies, para lhe dar o antídoto correto para fazer o tratamento o mais rápido possível. Mas, por exemplo, a pessoa está em casa e um escorpião começa a subir na perna, no braço. O que faz, então, nessa hora para evitar a picada? Então, se, na verdade, o escorpião já está na pessoa, o que eu aconselho é pegar um balde de água e jogar, para você não tentar tocar no escorpião ou bater e automaticamente ele picar a pessoa, que assim ele vai deslocar da pessoa. Mas o certo é você pôr aquelas canaletas dentro de casa, se existe caso muito de escorpião, aonde que evita a entrada desses animais dentro da casa. E também não deixar os sapatos para fora da casa, porque ele gosta de lugares quentes e úmidos. Ali vai ser uma boa casa para ele tentar habitar. Mas se mesmo com todos esses cuidados, infelizmente a pessoa for picada, tem que ir para o hospital imediatamente? Ou como que funciona assim? Tem que esperar algum sintoma? E também como saber, tem gente que é picada enquanto está dormindo, como que sabe que foi vítima de um escorpião? Tem alguma mancha que fica no lugar onde o escorpião picou? Como que a gente consegue identificar isso?
Primeira coisa, vai ficar uma vermelhidão aonde foi picado. Geralmente o escorpião pica uma vez, não várias, então vai ter uma marca só. O que fazer? Não chupar o ferimento nos primeiros socorros, não fazer tornoletes, amarrar o membro, porque isso pode agravar. E também não fazer lacerações onde foi picado, porque as pessoas acham que aumentando o fluxo maior de sangue para fora, vai sair o veneno. É procurar diretamente na sua região. Em toda a cidade existe um lugar que existe o soro para o tratamento da picada de escorpião. Então, identificar o local e levar o quanto antes essa vítima, principalmente se for criança e idoso, o mais rápido possível. Em casos de pets, né, cachorros, gatos, a gente viu que no caso desse menininho de 9 anos, o cachorro dele também foi picado e não, supostamente foi picado e não resistiu. Em casos de animais, qual que é o procedimento? Para alguns animais, dependendo do porte, se for médio, pequeno porte, pode não resistir. Os gatos, eles são um pouquinho mais resistentes, inclusive às vezes eles até caçam, né? Aí, se a picada for mais de uma vez, pode ser que seja muito grave para esses pets. Mas sempre ficar atento, vai surgir uma vermelhidão para animais domésticos, pets, eles vão deixar de alimentar, de beber água e prestar também atenção nas fezes dele para ver se não está com algum tipo de disenteria, aonde que você pode ir lá diretamente e levar para o veterinário. Muito obrigada, Herbert, pelas suas explicações. Então é isso, né, Barazal? É mais perigoso do que parece realmente picada de escorpião, então tem que ficar atento. Então, com essas dicas aqui, você que está em casa vai conseguir ficar monitorando aí e torcer para que nenhum escorpião entre aí na sua casa. Mas se isso acontecer, já sabe como se prevenir e também como reagir da maneira correta. Barazal. Precisa ficar atento, né, Rani? Tem uma pergunta, se você puder fazer ao biólogo. Não sei se ele pode efetivamente responder, mas tem gente que diz que chega a colocar veneno na casa, mas esse tipo de veneno não consegue matar os escorpiões. Será que isso pode acontecer mesmo? Gente que coloca veneno na casa, mas não consegue matar ainda, por que isso aconteceria, não? Tá bom. Herbert, o Barazal está fazendo uma pergunta, é o seguinte, tem muita gente que além de tomar cuidado, deixar a porta fechada, a janela fechada, passa venenos, né, na casa para poder combater esse animal, o escorpião. Mas ainda assim não é suficiente e eles continuam aparecendo. Por que isso acontece? Seria o tipo de produto que é inadequado ou realmente eles são bem resistentes mesmo? Geralmente, quando você pede para passar veneno na sua casa, é específico mais para rato, barata, de vez em quando, só se você especificar para a empresa que está fazendo esse trabalho, para passar um veneno específico para os escorpiões. Mas às vezes ele não está morando, ele não está habitando a casa da pessoa que foi vítima, né, do acidente de escorpião, mas sim o vizinho, o terreno baldio que é do outro lado da rua. Então tudo isso acarreta a aproximação desse animal. E alguns lugares também no centro da cidade, que nem cemitérios, é um lugar muito específico que existe muito desses animais por causa da quantidade de alimento que os escorpiões acham e também por causa que ali ficam gavetas que geralmente o escorpião ele habita partes subterrâneas, onde que está úmido e quente, que geralmente mesmo estando num clima frio, a parte subterrânea ela vai estar aquecida, porque ela recebe a luz do sol. Então, na verdade, procurar com os vizinhos, tentar fazer uma equipe no bairro ou na região que ele mora, para todo mundo ter a mesma consciência de tentar fazer as principais coisas que precisa para evitar que esse animal esteja ali naquele ambiente, que é entulhos, terreno baldio, limpar esses lugares. Muito obrigada, viu, Herbert? Então é isso aí, Barazal, essas são as dicas. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, perfeito, Rani. Obrigado, viu, pelas suas informações.